Ela tinha diabetes, high blood pressure, a pressão alta and not surprisingly, she's depressed. e, não surpreendente, ela estava deprimida. So she was so depressed that when she came to see me, she was crying in tears and ready to commit suicide. Ela estava tão deprimida que quando ela veio me encontrar, ela estava em lágrimas e estava pronta para se suicidar. I asked her at that meeting if she was willing to try anything. E eu perguntei naquele encontro que tivemos se ela estava disposta a tentar algo. She said she would do anything to get better. E ela disse que tentaria qualquer coisa para poder melhorar. So I began to discuss with her God's plan for her. E nós começamos a debater, a conversar sobre o plano de Deus para ela. In our discussions, I found out she actually grew up Seventh-day Adventist. E em nossa conversa eu descobri que ela tinha crescido como um adventista do sétimo dia. She had married a Catholic man Ela tinha se casado com um homem católico and left the church. e tinha deixado a igreja. And of course, she didn't eat right, she didn't practice her faith at all, and she had lost all connection with Jesus Christ. E é claro, ela já não comia corretamente, já não praticava sua fé e tinha perdido toda a conexão com Jesus Cristo. She says, I sort of remember the health message. E ela disse, sabe, eu me lembro algo dessa mensagem de saúde. I think she grew up in a home where it wasn't really practiced. Mas é claro que ela cresceu num lar onde não era muito praticado. So as I explained to her the New Start principles, Então, ao explicar para ela os princípios dos 8 remédios de Deus, she agreed with God that she would do all of the things that I had shown her. ela concordou com Deus e disse que iria fazer todas as coisas que eu havia mostrado. You cannot tell a book by its cover. Você não pode julgar um livro pela sua capa. When I first met Cindy, I would have thought there was no spiritual fiber in this person at all. Quando a primeira vez que encontrei com Cindy, eu diria que ela não tinha nenhum tipo de fibra espiritual. As we prayed together after that first meeting and close, E ao orarmos juntos, depois daquela reunião que tivemos, I realized God was already working with her. eu percebi que Deus já estava trabalhando nela. She was open for change. Ela And estava aberta para mudar. when you're dealing in the health ministry, that's what you meet. You meet people who are sick and suffering. Quando você está em um ministério de saúde, é isso que você encontra, pessoas que estão doentes e sofrendo. The health work is the right arm of the gospel. E a obra de saúde é o braço direito do evangelho. It is an entering wedge into the heart. E é uma cunha de penetração para o coração. Amen. So I followed her over a period of time and saw her back in my office. E eu a acompanhei por um período de tempo e ela sempre estava no meu consultório. Within the first month, she was already starting to smile again. Dentro de um mês ela já estava começando a sorrir novamente. Her mind was clear. Sua mente estava mais limpa. She began praying every day and Ela reading her Bible. Ela começou a orar todos os dias e ler a sua Bíblia. At the end of 1 year, No final de um ano, she lost 57 pounds. ela perdeu 57 libras. When I first saw her, she was on 9 medications. Quando a primeira vez que encontrei com ela, ela tomava 9 medicações diferentes. 3 of them were just for pain. 3 dessas medicações eram apenas para dor. At the end of that first year, she was off 8 of the 9 medicines. E no final daquele período, ela já não estava tomando 8 desses remédios. And we worked over the next couple of years to taper her off of that one. It was a powerful pain medicine that she was very addicted to. E how many time? About 2 years. E dentro de 2 anos ela estava se livrando do último remédio, que era um de dor, ela era muito viciada nele. The fact of the matter is that now Cindy is very happy. E o ponto que eu quero chegar é que hoje Cindy é muito feliz. At the end of 18 months, she started working again for the first time in 26 and a half years. E no final de 18 meses ela começou a trabalhar de novo depois de 20 anos sem trabalhar. 26? 26 and a half 26 years. anos e meio. Yeah. You don't know how much self-worth that makes somebody feel.
Você não sabe o quanto valor que a pessoa pode sentir de si mesmo. She can look at herself in the mirror and see somebody that God values. Ela pode olhar no espelho e ver alguém que Deus valoriza. It changed her whole life. Isso mudou a vida dela. In fact, Cindy had begun working with our ministry in recruiting and helping out at meetings. E, de fato, o Cindy começou a trabalhar com o nosso ministério em recrutar pessoas e levar para as nossas reuniões. But you know, the influence doesn't end there. Então, a influência não está só ali. Her husband was greatly influenced by the change that came over her life. O seu esposo começou a ser grandemente influenciado pela mudança que ele viu na vida dela. Both her and her husband were baptized 2 years after I met them into the Seventh-day Adventist Church. E tanto ela como seu marido foram batizados 2 anos depois que eu os conheci na igreja adventista. And I believe her and her husband Doug will be one of the 144,000 at the end of time. E eu acredito que ela e seu esposo Doug vão ser um dos 144 mil no final. These people's minds were open and clear to the reception of the Holy Spirit. A mente dessas pessoas estão abertas e limpas para a recepção do Espírito Santo. And when we studied the pioneer message. E quando nós estudamos a mensagem dos pioneiros. They're going to be ready. Eles vão By estar God's preparados. grace. Pela graça de Deus. They're going to be ready. Eles vão estar preparados. You know, I see patients all the time, and most of the patients I see are sick. That's why they seek out a doctor. Eu vejo pacientes todo o tempo e a maioria das vezes os pacientes estão doentes. É por isso que procuram um médico. But every once in a while, I see somebody who's healthy. They come in for their physical checkup. E algumas vezes aparecem pessoas que estão saudáveis que vêm somente para fazer o seu check-up. I have found that you cannot have great physical health without great spiritual health, or vice versa. You cannot have great spiritual health without great physical health. E eu descobri que você não pode ter uma boa saúde física se você não tem uma boa saúde espiritual. E vice-versa, não pode ter uma boa saúde espiritual se você não tem uma boa saúde física. There's a strong connection between the spiritual, the mental, and the physical. Há uma forte conexão entre o físico, o mental e o espiritual. You could imagine a man comes into my office. Você pode imaginar um homem que chega ao meu consultório. He is in the greatest physical shape of anybody I've ever seen. E ele está no melhor forma física que eu já possa ter visto. He works out all the time, lifting weights. Ele trabalha todo o tempo levantando pesos. He runs long miles. Ele corre por longas milhas. He's in great shape. Ele está em forma. His blood pressure is perfect, his heart rate is perfect, and all of his blood work is perfect. Sua pressão arterial está boa, seu pulso, sua condição física está boa. But this man goes home. Mas esse homem vai para casa. And he beats his wife and kicks his dog and yells at his children. Ele bate na sua esposa, chuta o seu cachorro e provoca os seus filhos. Is this man in good health? Esse homem está em boa saúde? No, he's not. Ele não There's está. something missing. Há algo faltando. We as Adventists do the same thing in reverse. Nós adventistas acabamos fazendo o mesmo em reverso. We know the Bible, Conhecemos a the Bíblia, spirit of espírito de prophecy, profecia, but we don't take care of the body. mas não cuidamos do corpo. The mind becomes dull, A mente se torna indulgente and we break our connection with the Holy Spirit. e quebramos a nossa conexão com o Espírito Santo. Some of us have a vegetarian lifestyle. Alguns de nós temos um estilo de vida vegetariano. We read the Bible. Lemos a Bíblia, We might read the spirit of prophecy, talvez leiamos o Espírito de profecia, but we don't pray. mas não oramos, We don't study. não estudamos, We don't have an experience with Jesus não temos Christ. uma experiência com Jesus Cristo. I have found that they go hand in hand. Eu descobri que essas coisas vão de mão dadas. You cannot have a great spiritual life Você não pode ter uma forte vida espiritual without using all the tools that God has given to us. sem utilizar todas as ferramentas que Deus tem nos dado.
What I'm going to present to you over this next week O que eu vou apresentar a vocês ao longo dessa is a semana parallel experience between ancient Israel and modern Israel today. é uma experiência paralela entre o Israel antigo e o Israel moderno de hoje. I'm going to share with you a statement from Evangelism, page 696. Quero ler para vocês uma passagem de Evangelismo, página 696. It says, "For 40 years did unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan. Diz assim: por 40 anos, a incredulidade, murmuração e rebelião deixou de fora o antigo Israel da terra de Canaã. It says, the same sins have delayed the entrance of modern Israel into heavenly Canaan. E ela diz que os mesmos pecados têm atrasado a entrada do moderno Israel na Canaã celestial. In neither case were the promises of God at fault. Em nenhum dos casos estão as promessas de Deus em falta. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow for so many years. É a incredulidade, a mundanidade e a falta de consagração e contendas entre o professo povo de Deus que tem nos mantido neste mundo de pecado e de sofrimento por tantos anos. What I'm showing you is that in the prophet's eyes, there's no difference between the experience of ancient Israel and modern Israel. O que eu estou tentando mostrar é que aos olhos do profeta não há nenhuma diferença entre o antigo Israel e o moderno Israel. In volume 1 of the Testimonies, page 609, Em volume 1 dos Testemunhos, página 609, she says, I was pointed back to ancient Israel. é nos dito que eu fui levado de volta ao antigo Israel, But two of the adults of the vast army that left Egypt entered into the land of Canaan. mas apenas 2 dos adultos do grande exército que deixou o Egito entrou na terra de Canaã. That's amazing. Isso é assustador. We have 16 million Seventh-day Adventists around the world, Nós temos 16 milhões de adventistas ao redor do mundo, but two, they had 3 million, it's estimated. 2 people. Eles tinham 3 milhões, o antigo Israel, mas só 2 pessoas entraram. I'm going to show you today that we're no better than they are. Eu quero mostrar para vocês hoje que nós não somos melhores do que eles foram. She says here, modern Israel are in greater danger of forgetting God and being led into idolatry than were his ancient people. Ela diz aqui também que o moderno Israel está em maior perigo de esquecer de Deus e ser conduzido à idolatria do que foi o antigo povo de Deus. Many idols were worshipped, even by professed Sabbath keepers. Muitos ídolos são adorados mesmo por professos guardadores do sábado. Can you imagine that in your life? Você pode imaginar isso em sua vida? We don't even think about how our lifestyle is today. Nós nem sequer podemos pensar como o nosso estilo de vida está sendo hoje. I know that you live here in Brazil and things are probably very different than in the United States. E você vive aqui no Brasil e provavelmente as coisas sejam bem diferentes do que nos Estados Unidos. You don't have problems with music or television. Vocês não têm or problemas com música, automobiles. televisão, novelas. Yeah, it's the same. É a It's the mesma same. coisa. É a mesma We're coisa. no different. In the United States, we're probably far ahead in our idolatry than most of the world. E talvez nos Estados Unidos nós estamos muito mais longe na idolatria do que a maioria do mundo. But everywhere I go, I've been into Europe now, I've been in Mexico, in Canada, in Fiji, in the Caribbean, and now here in Brazil, it's all the same. The people of God are all asleep. E eu tenho estado no México, na Europa, em Fiji, em todos os lugares agora aqui no Brasil, e todo o povo de Deus está dormindo. We don't consider ourselves idolaters. Nós não nos consideramos idólatras. But the reality is that's what's gotten in the way with our relationship with Jesus Christ. The things of the world have come between us.
Mas na realidade, a idolatria está sendo de que as coisas do mundo que nós temos significam mais para nós do que as coisas de Deus. So she says here, God especially charged his ancient people to guard against idolatry. For if they should be led away from serving the living God, his curse would rest upon them. While if they would love him with all their heart, with all their soul, and with all their might, he would abundantly bless them in basket and in store, and would remove sickness from the midst of them. Deus diz assim, Deus especialmente encarregou o seu povo antigo de se guardar da idolatria, pois se eles deviam ser conduzidos para servir o Deus vivo, sua maldição estaria sobre eles, enquanto eles não o amassem com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Se eles fizessem isso, ele iria abundantemente abençoá-los, e encher os seus celeiros e remover as enfermidades do meio deles. Look at Ellen White here is bringing to us this picture that there is a connection between our behavior and the illness with which we suffer from. Então, Ellen White aqui nos traz essa ilustração mostrando a conexão entre nosso comportamento, nossas atitudes e hábitos com as doenças que nós somos acometidos. Open your Bibles this morning to Exodus chapter 15, please. Vamos abrir nossas Bíblias essa manhã em Êxodo, capítulo 15. Exodus 15. I want to start at verse 22 this morning. Êxodo 15, eu quero começar do verso 22 nessa manhã. We're going to kind of pick up the travels of Israel after they already started, but we'll reflect back from time to time of the things that have gone on in the past. Nós vamos pegar do tempo em que a viagem do povo de Israel já tinha começado, mas de tempo em tempo nós vamos ver o que já tinha acontecido no passado. So it says here in verse 22, Exodus 15:22. Então, em Êxodo 15, 22 diz: So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they were there 3 days in the wilderness and found no water. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Here they have been in the wilderness for only 3 days. Eles tinham estado no deserto por apenas 3 dias. So they have come out of Egypt. E eles saíram do Egito, então. God has led them with a pillar of fire and cloud. Deus estava conduzindo-os com uma coluna de fogo e de nuvem. He brought them to the edge of the Red Sea. Ele os trouxe até a margem do Mar Vermelho. They saw the manifestation of God between them and the armies of Pharaoh. Eles viram a manifestação de Deus entre eles e o exército de Faraó. There were angels all around them. Havia anjos ao redor deles. God had led them to this place. Deus os havia conduzido até esse momento, até esse lugar. And they felt trapped. E eles se sentiam agora numa armadilha. But not to fear. God gave Moses the power to put the staff in the sea, and the sea parted. Mas não era para temer, porque Deus deu a Moisés o poder de colocar o seu cajado no mar e o mar se abrir. They walked across the Red Sea on dry land. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. They saw Pharaoh's army try to follow them and be swallowed by the sea. E eles viram os exércitos de Faraó tentando segui-los e foram engolidos pelo mar. They saw with their own eyes that God was leading them into the wilderness with a pillar of fire and cloud. Eles viram com os próprios olhos que Deus estava conduzindo-os através daquelas colunas de fogo e de nuvem. 3 days into their travels, 3 dias em suas viagens. they come to this place of Marah. E eles vêm para esse momento, esse lugar chamado Mara. And there's no water. E não há ali água. How would you feel? Como você se sentiria? How would you react? Como você reagiria? Here is a wonderful opportunity for the children of Israel, the people of God.
Aqui está uma oportunidade maravilhosa para o povo de Deus, o povo de Israel. They have opportunity here to vindicate the character of their heavenly Father, Eles tiveram a oportunidade aqui de vindicar o caráter do seu Pai Celestial. to praise God for bringing them out of the land of sin and bondage, Por trazê-los fora daquela terra de pecado e escravidão. to praise God that there is no water. Por louvá-los por isso e louvá-los porque não havia água. They have a choice. They can praise God Eles tinham uma escolha, eles poderiam louvar a Deus or they can complain. ou reclamar. How is it in your life today, brothers and sisters? Como tem sido a sua vida hoje, irmãos e irmãs? God leads us. We see God leading in our life every day. We have evidence. Deus nos conduz, nós vemos as evidências de Deus conduzindo nossas vidas todos os dias. And we get into a tight spot, we have a choice. E quando chegamos a esse ponto, nós temos uma escolha. We can praise God and help vindicate the character of our Father, Nós podemos louvar a Deus e reivindicar o caráter de nosso Pai, but too often we complain. mas muito frequentemente nós reclamamos. We complain. Nós reclamamos. Verse 23 says, when they came to Marah, therefore the name of it was called Marah. Marah means bitterness. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. Mara significa amargoso. Here they have this opportunity to display their faith in God. E aqui eles tiveram essa oportunidade de demonstrar sua fé em Deus. The problem is they don't have any. O problema é que eles não tinham nenhuma fé. They have no faith. They've Eles não tinham seen fé. all these wonderful things, Eles viam todas essas coisas maravilhosas, all these manifestations of God in their life. todas essas manifestações de Deus em suas vidas, They have no faith. mas não tinham fé alguma. They do not have an experience with Jesus Christ. Eles não tinham uma experiência com Jesus Cristo. That's why we murmur. E esse é por isso que nós murmuramos. That's why we complain. É por isso que nós reclamamos. Remember, God brings us into trials and straight places. Lembre-se que é Deus que nos traz a momentos e lugares de provações. Why does He do that? Por que Ele faz isso? Yes, to perfect our Para character. aperfeiçoar nosso caráter, como o irmão disse. Yes, to reveal that Jesus is working in our life. Para revelar que Jesus está trabalhando em nossas vidas. Yeah. When we do that, we vindicate the character of our Father. Quando fazemos isso nós estamos reivindicando o caráter de nosso Pai. Remember, there is an accuser who has said that God is unfair. Lembre-se que há um acusador que disse que Deus é injusto, His law is not keepable. que That's sua not lei a não word. pode ser guardada. Sorry. He is accusing God before the whole universe. Ele está acusando a Deus diante de todo o universo. We are evidences of God's just and His mercy and that He is right. E quando fazemos isso, nós somos a evidência da justiça de Deus e de sua misericórdia e de que Ele está certo. When Jesus leads us into a straight place, Quando Jesus nos guia a um lugar estreito, now it's our chance. agora é nossa It's our oportunidade, opportunity. nossa chance. It's to make good for God the Father. É para fazer bem ao Pai Celestial. In the judgment, No juízo, what does Jesus present as evidence that His Father was correct? que evidência Jesus apresenta de que o seu Pai está correto? It's okay. Podem participar. He presents us. Ele nos apresenta. He presents us. Ele apresenta a cada um de nós. When we fail, Quando nós falhamos, He has no evidence. Ele não tem nenhuma evidência. When God succeeds with us, Quando Deus ele é bem-sucedido conosco, He has evidence to show to the universe. Ele tem evidências para mostrar ao universo. Job. Job? Yes, Job. Sim, Jó é um exemplo. Amen. Amém. It says in volume 1 of the Testimonies, E é dito no volume 1 dos Testemunhos para a Igreja,
Because we often study the Exodus experience, Porque nós frequentemente estudamos a experiência do Êxodo, and I don't know about you, but I sit and think about how could they do that? e eu não sei quanto a vocês, mas eu frequentemente pensava, como eles poderiam ter feito They isso? see the pillar of fire and cloud. Tá vendo ali um pilar de fogo, uma They nuvem saw the enorme, parting of the Red Sea, o Mar Vermelho se partindo no meio and yet they complain. e ainda reclamar. Ellen White says in volume 1 of the Testimonies, page 129, Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 129. I saw that many who profess to believe the truth for these last days think it's strange that the children of Israel murmured as they journeyed. Eu vi que muitos dos professos crentes da verdade para estes últimos dias pensam ser estranho a atitude dos filhos de Israel murmurarem quando estavam viajando. That after the wonderful dealings of God with them, they should be so ungrateful as to forget what He has done for them. Que depois das maravilhosas formas como Deus os conduziu, eles devessem ser tão ingratos e esquecer aquilo que Deus tinha feito por eles. Remember, she saw, an angel is showing her these things. Lembre-se, um anjo estava mostrando isso para ela. Ela estava vendo aquilo em visão. The angel told her something very important. O anjo disse algo para ela muito importante. The angel said, "You have done worse than they." O anjo disse: vocês têm feito pior do que eles. We've done worse than they have. Nós temos feito pior do que os filhos de Israel. I find that amazing to me because we haven't the benefit of all these things. We have the benefit of knowing the Word of God better than any people before us. Isso tem me assustado, eu tenho pensado nisso. Nós temos conhecimento muito maior do que todos eles, conhecemos as Escrituras mais do que todos eles conheceram. We have the benefit of all the history of the entire world. Temos o benefício de conhecer a história do mundo inteiro. So many lessons for us to learn from. Tantas lições que nós podemos aprender delas. But the angel says we've done worse than they have. Mas os anjos têm dito que nós temos feito pior do que eles. I'd have to take that to heart when God says you're worse than they are. Eu levei isso muito forte para mim quando Deus me disse: você tem feito pior do que eles. Why? Por quê? Why is that? Por que isso? That's what I want to explore this week while I'm with you. I want to get an understanding and a grasp, a firm grasp of why we've done worse and how we can do better. E é isso que eu quero estudar aqui durante essa semana com vocês. Eu gostaria que nós chegássemos a ter um profundo entendimento de como temos feito pior do que eles e como podemos fazer melhor. Let's go back to the scriptures here in verse 24 and 25. Vamos voltar às Escrituras, aos versos 24 e 25 do capítulo It 15. says the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" E diz: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? And he cried unto the Lord showed them a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Yes. Why did God bring them to this place in their lives? Por que Deus nos traz a esses momentos, a esses lugares na nossa vida? To test, yes, to test them. Para nos testar, para nos provar. God proves His people. That's why He leads us into straight places. That's why He gives us trials. E Deus prova o seu povo. É por isso que Ele os conduz a lugares difíceis e a provas. How did God's people prove in this test? Como o povo de Deus foi provado nesse teste? Yes, they had great need. Eles They tiveram uma failed grande their necessidade. test. Eles falharam na sua prova. They failed. Eles falharam. It's kind of understandable if we look at the whole experience of Israel. É compreensível se nós olharmos para toda a experiência do povo de Israel.
They were over 400 years in Egypt. Eles passaram mais de 400 anos no Egito. They had forgotten their faith, their heritage. Tinham esquecido sua fé, sua herança. They had mostly forgotten about God. E praticamente quase já haviam esquecido de Deus. And after all, they're only 3 days into the wilderness now. E agora eles estavam apenas há 3 dias no deserto. So it may be understandable that they have little faith at this point. Então é compreensível que eles tivessem uma pequena fé nesse momento. What is our excuse? Mas qual é a nossa desculpa? Maybe there's only some people here who have been with God 3 days. Talvez só haja alguns poucos aqui que tenham estado com Deus apenas But I 3 bet dias. most of us sitting in this room have been with God for years. Mas a maioria de nós estamos sentados aqui, temos estado com Deus há anos. Yeah? Yeah. God leads us into straight places to test us. Deus nos conduz a lugares difíceis para nos testar. How can we pass a test without a preparation for the test? Como podemos passar por um teste, por uma prova, sem uma preparação para essa prova? The children of Israel lacked the preparation they needed to pass this test. Os filhos de Israel estavam faltando essa preparação necessária para permanecer firmes nesse teste. This is why they failed. Esse foi o motivo deles terem falhado. I find it very interesting, the very next verse in our scripture. O próximo verso me parece ser muito interessante. You know, God gives us everything for a purpose and in His time. Deus dá todas as coisas por um propósito e no seu tempo. I find it so interesting. I'm reading along here about the test and the failure of Israel, and along comes verse 26. E para mim é muito interessante ao ler toda a forma como Deus conduziu e provou Israel, então vem o verso 26. It says, "If thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God." E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Is that half-hearted? Halfway? Isso aí é somente um coração dividido, metade só? No. What is diligence? O que é diligente ou atento? What? 100%. 100%. Yeah. Sim. Every fiber of our being plied to that end. Cada fibra do nosso ser sendo aplicada para aquele fim. It's like blinders. Como aquelas coisas que colocam para fechar os The olhos. things of this world cannot move us away from our goal. As coisas que estão ao redor no mundo não podem tirar nosso foco do nosso objetivo. It says, if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight. Então diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, And will give ear to His commandments and keep all His statutes, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. is one of the most fantastic promises in Scripture. Isso é uma das mais fantásticas promessas nas Escrituras. I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Now I have to tell you, as a physician, I struggle very hard with this statement for a long time. E eu quero dizer-lhes que, como médico, eu tenho uma luta muito grande com essa declaração que Deus faz por muito tempo. I went through Adventist schooling all the way. Eu estou todo o tempo envolvido com escolas adventistas. I graduated with a bachelor's degree, a master's degree, and a doctorate in medicine. Eu tenho sido graduado com bacharelado em Bachelor's degree, um bacharelado, master's degree, mestrado doctorate in medicine. e doutorado em medicina. And none of the things that I learned E nenhuma das coisas que eu aprendi from any of those schools taught me that this promise could be possible. Nenhuma delas ensinou, nenhuma dessas escolas, de que essa promessa pudesse ser possível. It goes against everything I ever learned. Vai contra tudo que eu aprendi. It goes against the whole business
premise of medicine. E vai contra a própria promessa de negócio da medicina. Not only is it hard to believe that God would put none of these diseases upon us, Não somente é difícil acreditar que Deus não colocará nenhuma dessas enfermidades sobre nós, but why in the world would a physician who makes a living with the money for the sick Mas- want all the diseases gone? mas como no mundo pode um médico que faz dinheiro com todas essas doenças querer que essas doenças todas desapareçam? It was a struggle. Isso foi uma luta. It was a real struggle. Isso foi realmente uma luta. But I believe the Word of God. Mas eu creio na palavra de Deus. I put aside what I had learned, Eu coloquei de lado aquilo que eu aprendi. and I put God to the test. I said, okay, God, you put this promise in your Word. I want to see how that works. Então eu coloquei Deus à prova. Ok, Senhor, você colocou essa promessa na tua palavra e eu quero ver como é que isso age, como é que isso funciona. During my residency, Durante a minha residência, which I did not do at an Adventist school, que eu não fiz em uma escola adventista, I did it from a state school. eu fiz numa escola estadual. I had the pleasure, the privilege, the opportunity Eu tive o privilégio e a oportunidade to go to Weimar Institute. de ir para o Instituto Weimar. I couldn't believe it. Eu não podia acreditar. Here's a state school who's going to send me to Weimar. Are you familiar with Weimar? Aqui está uma escola estadual me enviando, me recomendando a Weimar. Vocês já ouviram falar de Weimar? Yeah. For 1 month. Por um mês. Oh, they didn't just send me there. Eles não somente me enviaram lá. I had to talk them into sending me there. Talk to the program director. I had to twist his arm and make him let me go. Eu quase tive que torcer o braço daquela pessoa que estava cuidando do meu estágio para que me permitisse ir. Yeah. He said finally, and it took a few times of talking to him to convince him. E levou algum tempo para convencê-lo, mas finalmente ele falou. He said finally, under one condition. Ele falou finalmente que sob uma condição. When you get back to the program, Quando você voltar para o programa, you have to teach us for 1 hour all the things you learned at your lifestyle program. você tem que nos ensinar em 1 hora tudo aquilo que você aprendeu nesse programa de estilo de vida. And with the same smile on my face, I was very happy and said, absolutely I will. E eu, com o mesmo sorriso no meu rosto, com toda a alegria, disse, com certeza eu farei. But I learned while I was there. I knew the health message already, E eu aprendi, enquanto estava lá, eu já conhecia a mensagem de saúde, but I learned something very important. mas eu aprendi algo muito importante. I saw faith in action. Eu vi a fé em ação. I had read from the red books all about the health message, Eu tinha lido de todos aqueles livros vermelhos tudo sobre a mensagem de saúde, but I had never seen it applied. mas eu nunca tinha visto aquilo aplicado. And for 1 month, I watched people come into this program E por um mês eu vi pessoas entrarem nesse programa who were very, very sick, que estavam muito, muito doentes, leave healthy. saírem dali saudáveis. No medicine. Nenhum medicamento. I couldn't believe. Yes, I could believe because I believed the Word of God, what I was seeing. Eu não podia acreditar, sim, eu podia acreditar porque estava escrito na palavra de Deus, mas naquilo que eu estava vendo. It changed my whole life. Aquilo mudou a minha vida. It set me down the road to wanting to make people better. Me colocou no caminho de desejar fazer as pessoas estarem melhor. I don't know anybody who goes into medicine who doesn't go into it because they want to help people. That's why we do it. Eu não conheço nenhuma pessoa que não queira ajudar pessoas quando entra na medicina. É por isso que nós entramos. Doctors, we have a heart that wants to help. Os médicos têm um coração que deseja ajudar. But we don't have the tools given to us in medical school Mas nós não temos as ferramentas nas escolas de that can medicina really help people. que podem realmente ajudar as pessoas.
We can make them better. Nós podemos fazer estar melhor. I'm going to show you in one of our talks that we're going to do by PowerPoint. Eu vou mostrar-lhes em uma das nossas palestras, vou usar o PowerPoint. They did a study. Eles fizeram um estudo. They took 2,000 people Eles tomaram 2.000 pessoas and they followed them for 2 years, e os seguiu durante 2 anos, doing all the Western medicine standard of care treatments. e faziam todos os tratamentos médicos ocidentais tradicionais In people with lifestyle disease. com pessoas de doenças que tinham doenças devido ao estilo de vida. These people had diabetes, Essas pessoas tinham diabetes, heart disease, doenças cardíacas, high blood pressure, pressão alta, obesity, obesidade and constipation. e constipação. How many of those people do you think got better? What percentage got better with the standard Western treatment? Quantas pessoas vocês acreditam que ficaram melhores sendo tratadas com os tratamentos tradicionais? 50%? 15? 50%. 50? Boy, you're an optimist. Você é otimista. Thank you for your guess. Anybody Obrigada por else? sua tentativa. Alguém mais gostaria de opinar? 0. 0%. None. Nenhum Zero deles. got better. Nenhum deles melhorou. 2,000 people for 2 years. 2.000 Zero pessoas got por better. 2 anos. Nenhuma delas melhorou. I have applied God's plan to over 220 people. Guess how many of them have gotten better? 220. 220. Over 220. Eu tenho aplicado esses princípios bíblicos de saúde para cerca de 220 pessoas, mais de 220 pessoas. E tentem dizer quantas pessoas melhoraram. All of them. All of them. Todas elas. Every one of them get better. Todas elas melhoraram. Not all of them are cured, Nem todas foram curadas, but all of them get better. mas todas elas melhoraram. I haven't put one single person on God's plan who has not gotten better. Não há nenhuma pessoa que eu tenha colocado dentro do plano de Deus que não melhorou. We don't learn this in medical school. Nós não aprendemos isso nas escolas de medicina. God tells us here that if we will be faithful to Him, we will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, will do all His commandments, His statutes. He says, I will put none of these diseases upon you which I have brought upon the Egyptians. Então é dito aqui no verso 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. I've seen it. Eu tenho visto isso. Are you familiar with the Seventh-day Adventist study that goes on in Loma Linda? Vocês estão familiarizados com os estudos de Loma Linda, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Yeah, a few of you. Alguns de vocês sim. I know some of the researchers that are involved in that, and the statistics are amazing. E eu conheço alguns dos pesquisadores que estão envolvidos nesses estudos, e as estatísticas são assustadoras. I will refer back to this study from time to time. Volta e meia eu vou estar mencionando esses estudos. And let me ask you something. Mas permitam-me fazer uma pergunta. The research shows in the Seventh-day Adventist study, Os resultados... As demonstrações feitas desses estudos, feitos pelos adventistas do sétimo dia, that Seventh-day Adventists generally have about 25 to about 75% of the lifestyle disease rates of the rest of the country in the United States. os adventistas do sétimo dia têm apenas 25 a 75% das doenças de estilo de vida que existem nos Estados Unidos hoje. That's pretty good. Isso é bom. Yeah? No, it's not No. very good. I like your attitude. Não é muito bom, eu gosto da sua atitude. Isso não é Yeah. bom. It's not very good at all. What would you think if verse 27 said, Vamos ler, isso não é bom. Vamos ler o que o verso 27 diz. and the children of Israel had 25 to 75% of the disease rate of Egypt?
E os filhos de Israel tinham 25 a 75% das doenças do Egito. What would you think? O que vocês acham? Não. You would think they were disobedient. Você pensaria que eles estavam sendo desobedientes. They weren't following God. Eles não estavam seguindo a Deus. We like to say we're pretty good. We live 6 years longer. We have 25 to 75% of the disease rate. We're pretty good. Nós gostamos de dizer, nós somos muito bons, nós vivemos 6 anos a mais que a média, nós não temos as doenças de 25 a 75% das doenças que ocorrem, nós estamos muito The bem. fact of the matter is the angel told us that we're worse than these people were. A questão é que o anjo disse a Ellen White que nós somos piores do que aquele povo foi. And what we should have among God's people is 0 of the diseases of the Egyptians. E o que nós deveríamos ter entre o povo de Deus é 0 das doenças que tem nos egípcios. There are many researchers in the world today Há muitos pesquisadores no mundo hoje that are researching the benefits of a vegan lifestyle. que estão pesquisando os benefícios de um estilo de vida vegano. And their research is telling me they're not Adventists, Eles não são adventistas e suas pesquisas me dizem that the world would have 3 to 7% of the disease rates that it has now if we would follow a vegan diet. Eles dizem que o mundo teria de 3 a 7% das doenças que existem no mundo hoje se todos seguissem uma dieta vegana. 3%. 3%. Now that includes all cancer, diabetes, heart disease, all inclui- lifestyle disease. Isso inclui câncer, todos os tipos de câncer, diabetes, todas as doenças que estão relacionadas com o estilo de vida. Yeah. In the United States, we have a big debate going on about health care. E nos Estados Unidos nós temos um grande debate acontecendo a respeito dos How cuidados are de we going to saúde. provide health care for all 300 million Americans? Como nós proveremos cuidados médicos para todos os 300 milhões de americanos? I have a suggestion for us in America Eu tenho uma sugestão para nós lá na and América for everybody else around the world. e para todos ao redor do mundo. Follow God's plan. Sigam o plano de Deus. Take up a vegan lifestyle. Follow Sigam God's um plan. estilo de vida vegano. Siga o plano de Deus. What are the diseases? There's one other thing in here. Uma outra coisa, quais são as doenças? What are the diseases that God put upon the Egyptians? Quais foram as doenças que Deus colocou sobre os egípcios? Lifestyle disease. So, Doenças de estilo de vida. they did some archaeology studies Eles fizeram estudos arqueológicos no Egito, on the mummies in Egypt. nas múmias do Egito. One era of Egyptians was vegetarian, one age, one dynasty. Uma dinastia do Egito foi vegetariana. Yeah. Uma era. These people had no lifestyle diseases in the mummies. E nessas múmias que foram encontradas dessa época não havia doenças de estilo de vida. Then they became meat eaters. E depois eles passaram a ser comedores de carne. And we began to see diseases like diabetes, heart disease, E high blood pressure. E começam a aparecer doenças nas múmias como diabetes, problemas do coração, pressão alta, Osteoarthritis, a osteoartrite, cancer. câncer. These people were dying of the same diseases that we have. Essas pessoas estavam morrendo das mesmas doenças que nós temos. These are the diseases that God brought upon the Egyptians. Essas foram as doenças que Deus trouxe sobre os egípcios. When we suffer from those diseases, Quando nós sofremos dessas doenças, how did we get them? como as contraímos? Meat, Meat, yeah, carne, ok. yeah. Lifestyle. Lifestyle, Wrong lifestyle. yeah, wrong lifestyle. Meat Estilo de vida eating, errado. cheese. Comendo coisas erradas, queijo. I love talking to Seventh-day Adventists because they think cheese grows on a tree. Eu gosto de conversar com os adventistas do sétimo dia porque eles acham que
queijo nasce em árvore. We'll discuss that more later. Vamos falar mais sobre isso mais tarde. But pay special attention to the scripture here. It says that God, I have brought upon the Egyptians. Então, nós vemos aqui num detalhe nessas escrituras que diz que Deus, ele disse, eu pus sobre o Egito. The intimation here is that if you will follow my plan, A intimação aqui é que se você seguir o meu plano, Deus diz, I will not put upon you those diseases eu não porei sobre ti essas doenças that I put upon the rest of the world. que eu pus no resto do mundo. When we find those diseases upon us as a people, Quando nós encontramos essas doenças sobre nós como um povo, it implies disobedience. isso implica desobediência It implies that God put it there. e implica que Deus permitiu que isso viesse sobre nós. Why does God bring disease upon his people? Porque Deus traz essas doenças sobre o seu povo? To alert, to advise us. To advise us? Para nos advertir. Okay. Why? Por quê? To change first. To make us change. Yeah, to Para nos make us fazer mudar. see the change. Para nos fazer ver a necessidade de uma mudança. We're going to look at some pictures of Jesus Christ this week. Nós vamos ver algumas figuras de Jesus Cristo essa semana. When we look at the fiery serpents, Quando nós olhamos para as serpentes, we're going to look at why God brought those upon the people nós iremos ver por que Deus trouxe elas sobre o povo, for that very reason. para essa mesma razão. Yes, amen. Thank you. Obrigado. But the 8 laws of health are every bit as binding as the 10 commandments. E as Thank oito leis de saúde são tão vigorantes quanto os 10 mandamentos. Now there's something very interesting in the Jewish scriptures. E há outra coisa interessante nos escritos judaicos. So the Jews, they have the Torah, Os judeus tinham a Torá, which is the early old part of the Bible, que é a primeira parte do do Antigo and they have Testamento, the Tanakh. e eles tinham o Tanakh. Tanakh is the commentaries on the Bible. O Tanakh é o comentário da Bíblia. In verse 26, in the commentary, the Jewish commentary on this verse, it calls the diseases of Egypt Egyptian inflammation. Na comentário do verso 26 de Êxodo 15, nesse Tanakh, eles chamam essas doenças dos egípcios de inflamações egípcias. It's very important to me as a physician. Isso é um termo muito importante para mim como médico. What I know about lifestyle disease, O que eu sei acerca de doenças do estilo de vida, it doesn't matter if it's diabetes, não importa se é diabetes, heart disease, problemas cardíacos, high blood pressure, problemas de pressão alta, cancer, câncer, osteoarthritis, osteoartrite, osteoporosis, osteoporose, constipation, constipação, it doesn't matter. não importa. They're all caused from inflammation. Todos são causados de inflamações. We get inflammation in our bodies when we put the wrong kind of food in it. Nós conseguimos inflamações em nosso corpo quando colocamos o tipo errado de alimento dentro dele. Our bodies react to food. React, yeah. Nosso corpo reage ao alimento, Either good for Sendo- nutrition mesmo para o bem, como para a nutrição, or for bad for inflammation. ou para o mal, para uma inflamação. If we keep putting foods in our body that inflame us, Se nós continuamos a colocar comida em nosso corpo que nos inflama, we end up with disease. nós acabamos com aquelas doenças. They knew that. Eles sabiam disso. The Jewish people knew that. Os judeus sabiam disso. And yet they do not follow. E ainda assim não seguiram. We know Nós sabemos. we do worse Nós than fazemos they. pior do que eles. So my appeal to you this morning, how many of you are students? Meu apelo Any para vocês students esta here manhã. this Quantos de morning? vocês são estudantes aqui? No students this morning. Nenhum estudante.
There's one. Um Especially appeal to the students. especial apelo aos estudantes. You're in the learning phase. I was there once. Você está numa fase de estudo, de aprendizado. Eu já estive aí. The rest of us are learning, and maybe we'll be students in another way. A maioria de nós também estamos aprendendo e somos estudantes de uma outra maneira. But every one of us has been called to the gospel ministry. Mas todos, cada um de nós, somos chamados para o ministério evangélico. Learn now Aprenda agora that the gospel and the health message must be married together. que o evangelho e a mensagem de saúde devem estar casados. It will strengthen your faith. Isso vai ampliar e fortalecer a sua fé, It will strengthen your witness, fortalecer o seu testemunho and it will strengthen your ministry. e vai fortalecer o seu ministério. These are tools that God has given to us to bring the loud cry of the third angel in the last days. Essas são ferramentas que Deus nos deu para que nós trouxéssemos até o fim a advertência das 3 mensagens angélicas. This work cannot be undertaken Essa missão não pode ser completada without preparation. sem uma preparação. Yeah. Preparation is so important in preaching the gospel. A preparação é tão importante quanto pregar o evangelho. Many of the stories we look at this week Muitas dessas histórias que nós olharemos essa are going to semana focus on the preparation that the people put into the situation. estão enfocadas na preparação que as pessoas devem ter. The com essa results with situação. the children of Israel Os resultados- directly reflect the preparation that was put into the work. Os resultados dos filhos de Israel estão diretamente relacionados com a preparação que eles tiveram para fazê-lo. As Ellen White once said, Como Ellen White uma vez disse, get ready, get ready, get ready. preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Amen. Amém.